Akito Maringá Talk Show. No programa de entrevista de hoje, nós vamos fazer um bate-bola com um jornalista que se dedica à história do esporte da cidade de Maringá. A gente volta já. Akito Maringá Talk Show recebe neste programa uma pessoa especialíssima. E já aqui, né, antes de ir ao ar, conversando com ele, eu fui surpreendido porque ele me disse que, apesar de não parecer, é mais velho que eu. De Paula, tudo bem? Tudo bem, Willy. É bom começar um programa assim, né? Recebendo um elogio seu. Mas é o tempo, né, amigo? Maringá está tornando a gente assim pioneiro, né, da cidade, né? Você já é pioneiro. Cheguei aqui com um ano, né? Isso me incomoda muito, rapaz, porque sabe por quê? Às vezes, alguém fazendo levantamento da história da cidade, né, vem falar com a gente, eu me sinto, confesso para você, muito mal, não é? Que você parece que é peça de museu, cara. Quando na verdade é, né, Devaldo? É uma referência já. E você, né? foi além, você fez um museu, você exagerou então, cara. Na verdade, eu fiz um trabalho que eu uni a paixão que eu tenho pelo esporte e essa preocupação de resgatar e preservar uma história muito bonita, que é a história do esporte maringaense, viu, Willy? Nós estamos falando aqui do Museu do Futebol. Museu Esportivo de Maringá. Museu Esportivo de Maringá. E não é o Museu do De Paula, é o nosso museu, que conta a nossa história. Justamente. Na verdade, eu sempre digo para os amigos que eu estou fazendo um papel de ponte, de ligação dessa maravilhosa história do esporte maringaense, notadamente do futebol, em especial do futebol, para essas novas gerações. Então, eu tenho essa graça de poder, Willy, de ter esse contato com os esportistas antigos, eles fazerem doações para o Museu Esportivo de Maringá para a gente mostrar para os jovens. A gente vai conversar muito sobre isso no programa, como é que funciona, onde funciona, se a entrada é gratuita ou não, e eu já sei que é gratuita a entrada, apesar dos custos que se tem que manter, né, De Paula? Mas, como você disse, a gente tem uma referência muito antiga de Maringá, né? Eu nasci aqui em 1959, e Maringá teve um momento, De Paula, você que é muito do meio, jornalista, muito dedicado ao esporte, teve um momento em que houve uma oportunidade de diversificação do esporte na cidade, consolidar outros esportes. Eu diria que teve dois momentos. Um eram os jogos escolares antigos, que eram muito mais fortes que hoje, e aí praticava vôlei, praticava basquete, handebol, né? Por que eu digo que era muito mais forte? Porque a educação física era tratada no currículo escolar, na ementa, de uma forma muito séria. Eu fiz todos esses esportes que eu citei aqui, mais alguns, na escola. E hoje não, hoje é tratado assim meio que, né, marginalmente até. Eu sou professor também e acaba percebendo essas coisas. E a outra coisa, De Paula, foi, eu não sei se você vai se lembrar disso, os Jogos Nipo-Brasileiros, mais ou menos em 1964, 65, que nós tínhamos aqui uma grande atividade, devido até à presença, né, dos nipo-brasileiros na cidade, em que eu lembro, rapaz, que eu assisti jogos no Maringá Clube, no antigo Ceasa, que tinha uma quadra lá, não é? Na Cobal, depois Cobal. Depois Cobal. E nós acabamos então, quando eu digo nós, né, na construção dessa diversidade esportiva, né, acabou se perdendo um momento. Até eu tenho algum material, eu vou te passar para o museu dessas situações, porque eu tenho algumas coisas dessas situações. Mas nós estamos no Brasil, país do futebol, né? Acabou prevalecendo essa circunstância do futebol muito consolidadamente, porque é um esporte muito democrático, né?
E democrático em todos os sentidos, né? Permite a quem quer que queira chegar, né, e jogue, né, pratique, permite que o mais fraco ganhe, né? E é por isso que ele é uma paixão, né? Quando é que você foi captado por essa paixão? O detalhe, só acrescentando que o futebol ele tem também um esporte barato de se praticar, né? Você jogava bola na rua com uma bola de meia. Uma bola de meia, 4 pedrinhas. 4 pedrinhas e acabou. E também essa possibilidade, como você disse, o baixinho, o alto, o gordinho, o magrinho. As pessoas, elas se encontram no futebol e o legal é isso, é um esporte, eu diria assim, é bem democrático, né? Todo mundo pode praticar. Agora, essa paixão pelo futebol, ela nasceu em função até da família de pessoas que amam o futebol, né? Que torcem para o Corinthians, para o São Paulo, para o Palmeiras, para o Santos. Eu digo isso porque, notadamente assim, quem é do interior de São Paulo, interior de Minas, que sai do interior de Minas, vai para o interior de São Paulo e vem para Maringá, vem para o norte do Paraná, tem essa influência paulista e não tira isso. Você vê aqui em Maringá como é que funciona. Mas eu desde criança ouvindo muitos jogos, muito Fiore Giliotti, você sabe, Fiore Giliotti, que foi um mestre da narração esportiva. Verdade. E em 1970 foi lançada a revista Placar. Eu tinha Placar, era semanal. Toda semana eu lia a revista Placar. Eu tinha lá meus 13 anos. Era uma febre, né? Era uma febre. E o interessante é que eu lia a revista em um dia. Eu pegava a revista na parte da tarde e à noite eu terminava de ler. Eu lia tudo relacionado ao futebol do Brasil. Até alguma coisa internacional, não tinha muito, mas tinha automobilismo e tudo mais. O basquete também, eles davam uma ênfase legal. Eu não esqueço do Biratã, do Carioquinha, daquela turma da Magic Paula depois, a Hortência. Então, tudo isso, eu penso que foi o arcabouço, eu diria assim, foi a soma de tudo para que hoje aflorasse, para que eu preciso fazer alguma coisa, eu estou incomodado com isso, eu preciso fazer algo para a minha cidade. Então, acho que foi isso que aconteceu. Eu estou vendo você falar aqui, eu estou bebendo do seu entusiasmo, né? Nós somos da mesma faixa etária, inclusive, quando você nasceu, minha família chegou. 59. Nós chegamos em 59, eu tinha 1 ano, eu não vim, eu fui trazido, né? Não sei, eu não tive possibilidade de escolha, né, amigo? Vocês me colocaram num caminhão com a minha mãe, meu pai e os tios e viemos. Então, nós somos maringaenses da mesma época, é isso? Exatamente. E a gente tem essa forte influência, sem dúvida nenhuma, né, De Paula? Então, esse entusiasmo aí é próprio de quem está numa plenitude, eu não diria plenitude financeira, porque hoje em dia a maioria de nós está aí lutando dia a dia. Nem física, né, Will? Mas na sua plenitude, digamos assim, espiritual, de fazer o que você gosta, né, De Paula? É mais ou menos isso, né? É isso, Will. Você falou bem. Eu penso que chega num momento da vida, e aqui não vai questão de terceira idade, eu odeio esses termos, sabe? Terceira idade, melhor idade. Melhor idade como, pô? Estou com artrose no meu joelho, como é que eu estou na melhor idade? Melhor idade é 20 anos que eu digo assim, que é um momento de fazer uma análise do que você pode contribuir não para as pessoas, mas para você. Com certeza. A partir do momento que você contribui, faz algo para você, naturalmente você vai fazer para outras pessoas. Então, eu acho que essa plenitude eu tô mesmo, tô nessa plenitude. Ver no brilho dos seus olhos. E nessa questão também, eu concordo com você, viu, De Paula? Esses estigmas, esses carimbos, né, de melhor idade, aos 20, é claro que nós tínhamos uma melhor idade para outras coisas, né? Mas o que a gente perdeu de tempo fazendo coisa errada e coisa inútil? Não, eu diria que nós adquirimos experiência. Agora, aos 60, nós estamos numa melhor idade para outro momento. Então não existe esse estigma de melhor idade ou pior idade. Eu fico um pouco incomodado, sabe, com essas... Eu também. Com esses carimbos, né, que se fazem. Me incomoda muito isso também. Que depende do que, né? Melhor idade para quê? E em todas as fases da vida existem aquele momento que você aproveita melhor, né? Mas também não foram só maravilhas, né? Não foram só maravilhas que a gente teve ao longo dos 20, dos 30, dos 40. Não, eu diria para você, Willy, que eu nunca comentei isso
assim, para as pessoas, né? Com os amigos, eu diria assim. Adorei isso, nós vamos tirar aqui uma exclusiva. Não, eu diria assim que hoje essa possibilidade que a gente tem de conversar, de falar com muita gente, eu sempre fui um cara muito tímido. Eu era um garoto muito tímido, e os garotos da década de 60, eles eram tímidos porque assim os pais também eram. Sim. Então essa coisa ia passando e para romper isso demora muito. Então a grande vantagem é que meu avô foi comerciante, meu pai comerciante, eu acabei sendo comerciante, ficar atrás do balcão de mercearia, de açougue, de boteco e tudo mais, desde os 8, 9 anos. Então você vai perdendo essa timidez. Aí quando você chega para trabalhar na imprensa, amigo, aí não tem como você ficar mais envergonhado, porque você... Eu confesso que eu já fiquei envergonhado, sabe? Quando eu fui entrevistar algumas pessoas, mesmo em coletivo. Por exemplo, o Zagallo. Tratava de senhor? Não, o Zagallo em 93, parece que foi em 93, quando a seleção foi inaugurar o Estádio Felipão lá em Paranavaí. Sei. Teve uma coletiva no hotel, aqui no Deville? No Deville. Rapaz, eu não sabia o que perguntar para o Zagallo. Cara, ele ele é muito acessível e tal, mas eu fiquei assim, eu não conseguia, eu confesso isso. Então o Fagner, o cantor, são pessoas que você tem como, assim, umas celebridades, umas pessoas que você admirou, que você lia muito a respeito, daí a pouco o cara está na sua frente. Hoje não, hoje graças a Deus eu já não vou ter esse problema, mas é uma construção, não é? Você podia ter perguntado assim, Roberto de Paula tem 12 letras, o que o senhor pode fazer para me ajudar? Eu acho que brincaram sobre isso também, viu? Que ele gostava do 13, né? O número 13, do 13, a questão do Zagallo é do 13. 13 o povo não está gostando muito. Mas eu queria muito, até por curiosidade minha e por falha também, voltar aqui ao foco do que me motivou a chamá-lo, né, da questão do museu. Sim. Aqui em Maringá. É uma iniciativa do De Paula, ele já colocou aqui, né, pessoal dele. Ele mantém o museu aberto com visitação gratuita, é isso? Justamente. Né? Onde é que funciona e como é que as pessoas podem fazer para doar algum material, De Paula? Olha, boa. Fica na Rua Domingos Salgueiro, 1415, na esquina com a Carlos Borges. Quem vai, naquela avenida que vai para o Borba Gato, fica numa esquina. Perto do posto ali, mais ou menos? Isso, perto do posto Monções. Vou fazer uma propaganda do posto Monções e... Depois a gente manda a conta lá, fica tranquilo. E a gente recebe os amigos, os visitantes, o pessoal até de fora, na parte da tarde, das 2h30 da tarde até às 6h. E no sábado de manhã a gente também está mantendo aberto. Agora, é evidente que nós temos muitos amigos em Maringá, que às vezes a pessoa, 9 da manhã, dá uma ligada, De Paulo, eu quero ir no museu, opa, vem. É porque a gente tem que se organizar, a questão de horário, tem outras atividades. Claro. Mas o telefone nosso lá é 3029-9674. Então, quem quiser agendar uma visita, estamos lá para receber, nós estamos ainda nos organizando, sabe, William? Agora, está aberto para o público, para todo mundo. E doação é só chegar? Doações é só levar ou então me fala que eu vou buscar. Eu já recebi tanta coisa. William, é impressionante o carinho que as pessoas têm pelo Museu Esportivo. Porque remete, sem dúvida, aos anos 50, anos 60, 70. E você faz um link quando você vê alguma foto com a sua família, com seus pais, com seus tios, com seus amigos, com o seu tempo de garoto, de moleque. Então, as fotografias, elas têm essa magia. Então, você vê uma camisa, nós temos camisa lá do CERN, da Sociedade Esportiva Recreativa Maringá, uma camisa vermelha. Onde é o SESI hoje? Onde é o SESI hoje. Exatamente. Então, a camisa dos anos 60, nós temos camisa do Operário, o Esporte Clube Operário, você sabe disso, o Esporte Clube Operário da Vila Operária. Então, são camisas que quando chega um pioneiro lá e olha uma camisa daquela, poxa, fazia 50 anos que ele não via uma camisa daquela, ele volta, né? Eu recebi álbuns de fotografias de pessoas que já faleceram, que os filhos foram levar, medalhas, troféus. Se somar ali, deve ter mais de 1.500 peças. Somando livros também, chaveiros. Então tem muita coisa bacana para se ver ali, viu? Tem e muita remete coisa. Uma época, né, De Paula, que o esporte, ele era
A abordagem era diferente, né? Esses clubes que você citou aí, o Clube da Telefônica aqui em Maringá. A Telefônica também teve um grande time. Eram feitos por abnegados, né? E voluntariamente, na unha mesmo. Isso. Né? Nós tivemos, por exemplo, a Associação Prosdóximo, que era um grande time de futebol de salão de Maringá, daquela empresa famosa que já não existe mais. Tínhamos a HM, também era um clube famoso da empresa Hermes Macedo. Mas também tínhamos times do Atlântico, do Botafogo, tinha do CERM, tinha do Operário e por aí vai. Então, os anos 50 e 60 tem uma história tão rica que nós estamos descobrindo agora. Aí nós chegamos no final dos anos 60, no meio dos anos 60, meados. Aí começa o futebol de salão. Você falou agora da quadra lá do Mercadão, que é, né, onde é o shopping Avenida Center hoje, que ficava na São Paulo, fica na São Paulo com a Mauá. Ali havia grandes jogos. Então ali começa o futebol de salão, que é muito forte em Maringá. Até hoje é forte. E eu fiz um documentário de 5 horas, olha só, 5 horas. Nem eu aguento assistir, que é muito tempo. Eu já não aguento mais, mas está no YouTube, Histórias que a Bola Pesada Contou. Um documentário com uns 80 entrevistados. Com esse título, Histórias que a Bola Pesada Contou, que é a história do futebol de salão de Maringá. Certo. Que eu diria que o embrião do museu, acho que foi esse documentário, porque daí eu me aproximei muito do pessoal do futebol de salão. E é uma história maravilhosa. Esses dias eu entrevistei o Jacaré aqui. É o Custódio. Primeiro gol do Chico Neto. Primeiro gol do Chico Neto em maio de 1976 contra Londrina. O Custódio é um dos grandes colaboradores nossos, incentivadores, é um dos grandes entusiastas e vou te falar, o melhor jogador da história do futebol de Maringá, do futebol amador de Maringá, foi Custódio André Neto. Alguns chegaram próximo do Custódio. Eu diria que o Miroca, o Ademirzinho do Banestado, mas igual o Custódio, era fantástico ver o Custódio jogar. Eu sou muito fã do Custódio. Na conversa com ele eu tive um prazer aqui, eu não tinha essa referência, e a gente acabou construindo. O Chico Neto, que é irmão de Oduvaldo Bueno Neto, sim, avô do... Lá de Mojimirim, foi jogador do Fluminense da Seleção Brasileira. Exato, e foi técnico da Seleção Brasileira e está enterrado em Maringá. Foi técnico da Seleção Brasileira também. Foi enterrado em Maringá. Então, em Maringá, a gente tem um técnico de Seleção Brasileira. Ele passou pouco tempo em Maringá, né? Que ele teve doente, teve doente, né? O Chico Neto foi um grande jogador. Eu penso que todas as vezes que você dá um nome para algum lugar, sempre vai aparecer 3, 4 que, que vão achar que deveria ser outro. Mas eu acho muito legal ter homenageado o Chico Neto. Assim como acho legal ter homenageado o Valdir Pinheiro no ginásio de esportes. Sim. E gostaria muito que tivéssemos uma praça esportiva, alguma coisa muito concorrida, que tivesse muita gente acompanhando o nome de Antônio Paulo Puca. Eu penso que é muito importante. Precisava ter. Enorme, né? Tem gigante. Outros nomes do Puca, mas precisava de alguma praça esportiva, sabe? Eu acho legal. Assim. Merecidamente. Eu vivi mais intensamente a proximidade com o futebol pela minha faixa etária, pela nossa faixa etária, em 1970, a partir da década de 70, a partir da Copa de 70 que você citou, eu tive o privilégio de assisti-la pela televisão, meu primeiro contato com o mundo mágico da televisão, preto e branco ainda. Preto e branco ainda. Com aquela telinha, lembra daquela telinha que tinha verde, amarelo isso aí já era quem podia também, não era assim logo de cara. E a TV era Colorado RQ com... Isso, exatamente. Ela tinha uma montagem diferente de hoje. Muito interessante isso. E aí, a partir daí a gente viveu intensamente, nós tivemos coincidentemente, uma época de ouro. Eu morava em Londrina, meus pais, né, são separados, eu morava com a minha mãe em Londrina. E Londrina teve um momento especialíssimo, né, nessa década de 70, e o Grêmio também. Também. Né, em 77, 78. 77, Londrina foi o terceiro ou quarto colocado do Brasil. Falam que é terceiro, mas é por aí, é porque ficou Atlético Mineiro, São Paulo, depois Londrina e Operário de Campo Grande, lembra? Isso. Foi mesmo. Eu fui assistir jogos no Estádio do Café, realmente muito emocionante, muito interessante. Então isso acabou me capturando, né? Eu fui capturado pelo Pelé, em 1970, por isso santista que sou, né? E depois a gente acabou. Porque é assim, né, De Paulo, futebol, se você joga bem, né, a turma te coloca para jogar na linha. Se você joga mal, vai pro gol. Eu já tive minha fase de gol, para você ter uma ideia.
Agora parei, agora é só torcendo mesmo. Então o que nos resta, né, De Paulo, de fazer aqui comentários. Agora veja, De Paulo, volta e meia, eu acho que você que trabalhou com jornalismo político, tem muita coisa de analista político que ele fala uma tese, levanta uma tese e sustenta, eu acho que é porque ele não tem o que falar, e aí ele inventou aquilo e fica. Por exemplo, vou te citar um exemplo antes de entrar nesse tema. O Santos vem passando por uma má fase e a justificativa de alguns analistas, especialistas, é que é o tal do armador. Não tem armador no Santos, então por isso está mal. Aí eu pergunto, quem que é o armador da seleção brasileira? Né? Quem que é o armador do Palmeiras, que era o Lucas Lima, que está no banco? Quem que é o armador do São Paulo? Então não tem essa, sabe? Eu acho que criou-se essa tese e o cidadão fica rebatendo, a minha opinião pessoal, né? Outra coisa também que me incomoda muito é o seguinte, hoje o futebol é muito mais competitivo, muito mais duro, antigamente era mais romântico. Aqui que era, não é? Eu não sei porque eu joguei bola, eu nunca fui craque de bola, nunca joguei profissionalmente, mas eu sofria muito quando eu era garoto para jogar bola, nesses campeonatos da cidade aqui, sabe? Era muito difícil. E a arbitragem, hoje ela protege o jogador. Hoje ela protege o jogador. Antigamente não tinha muita proteção. Protegia seus próprios interesses, vamos dizer assim. Talvez, né? Mas a chuteira, eu tenho certeza que você tem lá, as chuteiras antigamente eram pesadonas. Cravo de prego. De prego. Né? E o gramado? O gramado que Quando tinha, então era muito complicado. O Tele Santana foi o que brigou muito para que melhorassem os gramados do Brasil, assim como o Vanderlei Luxemburgo. Rapaz, aí você vê um zagueiro como Roderlei, né? Ou da época do Santos, eu me lembro do Arengue, do Marinho, que depois foi jogar no Flamengo. Na época do Londrina, você fala? Desculpa, na época do Londrina. Arengue, exatamente. O Arengue, sim. Marinho. Eu me lembro... Marinho Emiliano, que foi campeão mundial pelo Flamengo em 81. Flamengo. Sim, Teve Marinho. até uma passagem breve pela seleção brasileira. Uma vez eu encontrei esse cidadão lá na rua, em Londrina. Rapaz, o tamanho daquele cara lá, meu Deus do céu, o braço dele dava a minha coxa. Aí eu ouço hoje, falo, não, o futebol de hoje é mais competitivo, exige mais. Eu falei, será? Não é? Porque antigamente o cidadão jogava com chuteiras, né? Chuteira mais pesada, com uniforme mais pesado. Quando molhava aquilo, pesava 2, 3 vezes mais, né? E o jogo era duro, rapaz, muito duro, né? O que eu penso assim com relação ao esporte, você não pode fazer esse comparativo, é muito complicado. São contextos diferentes, né? É muito complicado. Hoje a televisão protege o craque, ela já condena o zagueiro. O zagueiro, qualquer jogada, ele já é criticado. Sim. Na década de 60, 70, até 80 também, o pau comia e não tinha televisão para ver erros de arbitragem, passavam batido, tanta coisa. Então, quando eu vejo algumas cenas no YouTube, principalmente do Pelé jogando, eu sempre fui muito fã do Pelé, e não sendo santista, pelo contrário, né? O corintiano tem que não torcer para ninguém, né, que fosse ligado ao Pelé que jogasse, porque o corintiano sofreu muito com o Pelé. Uma década quase sem ganhar. Pois é, mas o Pelé era algo assim espetacular que eu não vejo ninguém chegar perto ainda. Eu não sei, pode ser romantismo, saudosismo, mas eu penso que igual o Pelé a estatística é dele, complicado. Eu estou me lembrando aqui, você está falando de seleção brasileira, o Pelé 70. Fala-se muito hoje que no futebol atual não tem ponta, né, que antigamente jogava. Aí, depois eu te pergunto, na seleção de 70, quem que era a ponta? Teoricamente o Jairzinho. Que era centroavante. Que era centroavante. Aliás, o que o Zagallo fez... O Rivelino que era 10. Que era 10. Não, ele colocou vários 10 assim Tostão. Para jogar. Tostão, Rivelino. Pelé, Rivelino e Jairzinho. Agora, é uma maldade que se faz com o Zagallo falar que ele pegou a seleção pronta. Ele pegou um grande time, mas ele mudou para melhor o time. E eu sou muito fã do Saldanha, hein? João Saldanha, para mim, foi o maior cronista esportivo. É o cara que eu li demais. Eu gosto muito do João Saldanha. Não sei se o Brasil seria campeão com o João Saldanha, até
por esse espírito intempestivo dele, né? Um cara muito nervoso e tal. Libertário, né? Essa coisa toda. Mas o Zagallo, ele conseguiu organizar um grande time, e quando você fala que não tem... É um aspecto muito interessante. O Zagallo é mais pragmático, né? Pragmático, e outra, eu penso assim, que o Zagallo, ele compunha, sabia compor. Então ele se reportava bem à direção da então CBD, tinha um convívio bom com a comissão técnica e também com os jogadores, porque tinha sido jogador, jogador campeão. Para convocar o Dario, ele convocou, mas deixou no banco lá. Deixou no banco, falou assim, eu vou brigar com o Médici, se é que tinha que briga com o Médici, se é que é isso mesmo. Será que o Médici queria o Dario de todo jeito? Então tem muita lenda também. Né? É a tal da lenda, né, que fica pro futebol. Agora é que o Dario marcava gol pra caramba. Mas o Dario não tinha condições... pela qualidade de futebol dele, de ser jogador da seleção brasileira. Eu penso assim. Agora, eles falando de pontas hoje no Brasil, na seleção, antes tinha um ou outro ponta. Hoje nós temos muitos pontas na seleção brasileira que fazem essa função. O lateral direito nosso hoje é um ponta. O William, da seleção brasileira, ele joga na ponta direita. O Neymar joga na ponta. Muita gente ocupa essa ponta direita. Não há necessidade de você ter uma pessoa que vai ficar correndo, um atleta para ficar correndo naquela faixa de campo, né? Hoje não tem mais isso. Eu acho que existe um marketing aí, você cria uma palavra nova, um neologismo, e fala que é diferente, marcação alta. Antigamente vamos pegar na saída de bola e acabou. Tem uns termos aí que são usados hoje que acabam romper as linhas, né? Porque eles fazem 3 linhas, tem tudo isso. 2 linhas de 4, isso aí fazia antigamente. O Jandaia Esporte Clube já fazia. Jandaia é campeão da 2ª divisão de 1960, campeão da Série Norte do Paraná. Série Norte. 1960. Tinha o Lescânio, né? Disputava por região. Por região. E em 1960 você falou qual? Não, eu estou falando Mandaguari, que foi. Eu falei do Jandaia. Perdão. O Jack foi campeão da 2ª divisão. O Mandaguari, que foi de 1960, da primeira da Série Norte. Esse aqui é o pendrive do museu. Eu já me confundi com o Jandaia e com o Mandaguari, tudo próximo. É porque é pertinho, né? Tudo pertinho. Até o computador. É o Jack. Até o computador ele é um pouco. Não, ele deixa, antes que eu me esqueça. Tá. Nós temos lá no Museu Esportivo aquela foto que está no Maringá Histórica, que eu reproduzi, da família Taguchi, naquela equipe de sumô. Aquela foto na entrada lá. Muito legal aquilo, sabia? Ela é muito interessante, ela chama muita atenção. Meu pai foi uma referência... Anos 50, né? Anos 50 aquela foto. Não, aquele é meu pai solteiro, cara. Antes? É um pouquinho antes. Então... Rapaz, ela é mais antiga do que eu imaginava. A prática do sumô pela minha família acabou, na verdade, sendo uma referência no estado, assim como nós tivemos outras famílias fazendo outros esportes, né? Em Kendo tinha uma família aqui de Paranacite que se dedicava, eu estou falando isso de muito antigamente. E o sumô, que normalmente, né, da Paula, é feito por pessoas, né, muito... Fordinhas. Plus size, hoje tem que falar plus size. Né? Plus size. Ele era praticado, né, por muitas pessoas, incentivado, inegavelmente, né, pelo meu pai, notadamente, e era magro. Só que, rapaz, pensa num cara forte, você conheceu ele, né? Forte pra caramba. Ele com 60 anos, ele fazia flexão com o braço só, lembra disso? Acho que deve ter feito. Só para falar do Kazumi Taguchi, do saudoso Kazumi Taguchi, ele foi vereador, né? Ele é o recordista? Por enquanto é o recordista em anos, 32 anos de mandato. Em mandatos ele está empatando com o Bravinho. O Bravinho deve superar. O Bravinho é 30 anos porque meu pai cumpriu 2 mandatos de 4. O Bravinho é 28 anos. E o Kazumi, ele era vizinho do meu avô. Ah, é? E o que a gente tem um carinho muito grande na família. São João? Na Américo Brasiliense. Isso, ele morou Américo Brasiliense. E a gente tem um carinho muito grande porque se o meu avô, Sebastião de Paula e Silva, tem nome de rua hoje, é graças ao vereador Kazumi Taguchi. Então a gente tem essa... Não, é graças ao seu avô, só um reconhecimento. Não, mas o reconhecimento veio a partir da propositura, né, do projeto de lei do vereador Kazumi Taguchi. É só estar atento às pessoas importantes da cidade que você não comete injustiça. De Paulo, a gente gravaria um outro vídeo de 5 horas aqui e você não assistiria. Então,
Nós já estamos... A gente veio para falar do museu, mas a gente acabou falando de outros assuntos. Eu gostaria de deixar aqui, né, os nossos telespectadores, né, videoespectadores, eu nem sei mais como é que chama isso hoje, que a gente está em canal digital. Oi, gente. E deixá-lo aqui a câmera à sua disposição para as suas considerações sobre o museu, sobre esse trabalho. Né? Olha, eu agradeço a oportunidade e eu penso assim que é muito importante quando a gente tem espaço para falar dos projetos da gente. E esses canais que até então eram alternativos, são canais, independente dele ser de canal de TV aberto, fechado, ser internet, nós estamos nos comunicando. Então, eu tenho uma alegria muito grande de estar aqui contigo. Muito obrigado. É muito bom a gente ter espaço para poder falar dos projetos da gente. O meu projeto é o Museu Esportivo de Maringá. Eu gostaria muito que as pessoas conhecessem e que dessem sugestões, doações. Nós estamos aí para manter viva essa chama do esporte maringaense e fazer com que a garotada conheça essa bela história. E não se surpreenda se você visitar o museu, se você lá encontrar uma fotografia do seu pai, do seu avô, que alguém doou, e lá está. Não percam. Aqui Maringá Talk Show. Hoje num bate-bola com De Paula, do Museu dos Esportes de Maringá.